Eu sou o Lucas Maciel, esse é o podcast Nossa Letra, do Instituto Letra Preta. O Letra Preta é um espaço que acredita na educação e no empoderamento como caminhos para construir um mundo mais justo e igualitário. Hoje o nosso foco vai ser entender o trabalho das secretarias de educação e fundações no Brasil, seus papéis, impactos, desafios e perspectivas. E para isso, vamos receber a Caroline Dourado, que já atuou como professora pelo programa Ensina Brasil, coordenou projetos e equipes na Secretaria de Educação de Porto Alegre e até recentemente gerenciava programas educacionais no Instituto Unibanco, com foco em equidade educacional. Então vamos conversar aqui como que essas organizações impactam a educação. Quais são os desafios enfrentados e como os profissionais e instituições podem se aproximar e colaborar com esses espaços. Então, Caroline, como que você descreveria o papel de uma secretaria de educação no dia a dia das escolas e dos professores? Oi, Lucas, tudo bem? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Com muita alegria que estou aqui participando com vocês do podcast. Bom, acho que primeiro pensando no papel, né, das secretarias de educação, tem uma perspectiva constitucional, né, e administrativa que essas organizações possuem. E, em resumo, né, em linhas gerais, ela tem um papel muito forte de fazer a gestão das escolas que estão sob sua jurisdição, né, naquele território. Então, seja num município, seja num estado, ela vai ter esse papel de fazer essa gestão como um todo. Essa gestão inclui muitas coisas, a gente poderia ficar aqui muitas horas falando sobre isso, mas desde questão de infraestrutura, né, das escolas, a parte de contratação de professores, formação, a questão pedagógica mesmo, né, do currículo, avaliação, transporte, alimentação, enfim, todo esse olhar, né, macro que uma escola precisa para funcionar, é a Secretaria de Educação que vai ter que estar fazendo a gestão e, claro, cada escola vai ter autonomia, né, para fazer ali o seu papel dentro do seu contexto, da sua realidade local, mas a Secretaria como um todo vai estar tendo essa visão e essa gestão geral de todo o seu grupo de escolas. E aí, das fundações como o Instituto Unibanco, qual é a diferença principal em atuação e alcance, por exemplo? Legal. É um bom ponto, né? Porque quando a gente fala das secretarias, e atualmente a gente tem cerca de 80% das matrículas na educação básica são no ensino público, então as secretarias são responsáveis por um universo muito vasto, então tem um alcance enorme, né? Quando a gente fala dos institutos ou das fundações, né, essas organizações que fazem parte do terceiro setor e atuam com educação pública, não necessariamente ela vai ter o alcance em todos esses estudantes, porque normalmente ela começa ou com um projeto piloto, ou com um grupo de escolas e não todo aquele universo, por questão de recurso, a própria questão de avaliação de impacto, de ver se aquele programa vai ter um impacto, poder ter um outro grupo de escolas, né, que não está recebendo aquele projeto. Mas eu resumiria que o papel dessas fundações e desses institutos é dar um apoio, tanto técnico quanto metodológico, para as secretarias de educação conseguirem entregar com mais qualidade, né, a finalidade ali, que é o aprendizado e a permanência dos estudantes ao longo de toda a sua trajetória escolar. Então, vai depender muito como que vai se dar esse apoio. Aí vai depender de cada instituto e cada fundação, porque pode ter frente mais de gestão, frente mais de formação de professores, de metodologia mesmo da educação em tempo integral, alfabetização, por exemplo, mas é muito com esse olhar de apoiar especificamente uma parte do trabalho da secretaria de forma bem técnica, com metodologia e, às vezes, até com recurso também financeiro, né? Que, às vezes, os institutos também conseguem aportar algum recurso para apoiar a qualificação de alguma frente. Então, seria basicamente isso, assim, o papel dessas instituições. Eu estava pensando aqui como que a gente conversou um pouquinho antes e como que tem essa parte mais prática, né, de como é que funciona essa parceria ali. Então, você já trouxe alguns exemplos de que vão ter esses apoios com gestão, vai ter essa colaboração, né? Então, quando tem esse movimento, quando tem essa parceria, quando a gente pensa em impacto
você vê que essas organizações conseguem gerar um impacto real, verdadeiro, no sistema de educação brasileiro, por exemplo? Sim, eu acredito que o terceiro setor ele tem um papel muito importante no momento em que as secretarias elas estão muito sobrecarregadas, né? Com a quantidade de demandas que elas têm para tocar e a quantidade de pessoas que elas têm para fazer isso, eu diria que é impossível de conseguir fazer. Então, eu vejo muito o terceiro setor como esse apoio para dar conta, né, com mais qualidade e com aporte de pessoas que têm bastante conhecimento e bagagem naquela parte específica, né, para apoiar as secretarias. Não que as secretarias não tenham essas pessoas, elas têm, só que essas pessoas estão tão sobrecarregadas com diversas demandas que às vezes elas não conseguem dar conta. Então, eu acho que esse olhar especializado em uma determinada frente, né, consegue apoiar muito a secretaria a qualificar aquilo. Então, acho que agora está muito em voga aí o ensino médio em tempo integral, né? Está ficando bastante na mídia. Então, isso é um exemplo de organizações do terceiro setor que vem com uma metodologia de como que a gente consegue fazer a expansão dessa oferta, olhando para a infraestrutura, olhando para a questão pedagógica, formação de professores. Então, é mais, digamos assim, mais facilitado ter alguém que possa vir já com isso mais ajustado para apoiar do que a gente construir do zero, né, dentro de uma secretaria que já tem 1000 e outras demandas. Então, eu acho que esse olhar especializado, essa bagagem ajuda muito as secretarias e consegue realmente gerar um impacto, né, interessante. E acho que, para além disso, o terceiro setor também ele tem uma característica de conseguir estar em diferentes secretarias. Então, acaba contribuindo para o networking, geração de boas práticas e até promover essa troca, essa colaboração entre redes diferentes, que às vezes a gente ficando dentro da nossa própria rede educacional, a gente também não tem o tempo ou o acesso a essas outras redes, então também consegue ser, digamos assim, essa ponte que conecta diferentes secretarias para fazer essas trocas e também qualificar nessa direção aí para esse impacto positivo que a gente almeja. Consegue furar a bolha, né? Consegue ter aumentar o alcance, realmente. Exatamente. A gente pensa que, por exemplo, o Letra, ele tem trazido aqui algumas propostas de colaboração, então, como que isso vai se tornando fundamental, né? O próprio podcast é essa ideia, a gente tem aulas para o Enem, por exemplo, a gente já lançou e-book, então, como que a gente tem algumas ferramentas que elas vão se tornando essenciais e que são necessárias, óbvio, que se você tem as escolas, essas secretarias autônomas, né, seria o sonho ideal ali, sem precisar de nenhum apoio, mas já que a gente também precisa, eu acho interessante. E aí, quando a gente pensa, assim, por exemplo, em exemplos de projetos que, né, transformaram aí a realidade, de escolas ou professores, você tem algum exemplo mais concreto, próximo, que dá para compartilhar? Legal, acho que recentemente, né, quando eu estava atuando ali no Instituto Unibanco, a gente estava justamente implementando um programa de gestão educacional e gestão escolar. Então, a gente não entra na parte pedagógica, isso fica tudo a cargo da secretaria, mas a gente traz a metodologia para quê? Para apoiar essa visão de gestão mesmo. E aí, para desmistificar um pouco o que isso significava na prática, era a gente apoiar as escolas e as regionais de educação, que são braços da secretaria, para conseguir chegar, né, em mais regiões do estado, a gente ajudava eles a planejar. Então, assim, eu vou começar meu ano letivo, eu preciso fazer meu planejamento do ano. Por onde eu começo? Então, eu vou analisar dados e evidências dos meus anos anteriores, ver os indicadores educacionais, outros dados também que são importantes, e a partir disso eu vou ver quais são as minhas prioridades. Então, aqui a gente pode trazer muito forte essa questão da equidade, porque a gente promovia muito eles a olharem para esses dados na perspectiva da desigualdade educacional. Então, a gente faz recortes de gênero, de raça e vê o nível de aprendizado é o mesmo entre diferentes, né, entre meninas e meninos, entre brancos e negros, e a partir disso eles iam refletindo e começando, nossa, é verdade, tem uma diferença aqui, tem uma desigualdade, por que isso está acontecendo? E a frequência também, e a permanência.
Então, tinha uma série de reflexões nessa etapa aí de diagnóstico que eles começavam a se fazer, e a partir disso eles definiam as prioridades para estabelecer, bom, com base, né, nesse diagnóstico, nas minhas prioridades, eu vou desenvolver, então, o meu plano prioritário de ação para o ano, depois eu vou fazer a implementação, e aí eu vou avaliar se isso está surtindo efeito ou não. Se não tiver, eu vou corrigir rota, e depois eu sigo com a minha implementação. Então, é uma metodologia de gestão que a gente fazia de formação com gestores escolares, gestores das regionais de educação, gestores da secretaria. Então, todo esse grupo, desenvolvendo essa capacidade técnica de gestão, eles já faziam isso intuitivamente, mas isso não estava sistematizado, não estava registrado, então eles não conseguiam efetivamente ver aquilo acontecendo, nem medir depois os resultados. Então, o programa ainda está em andamento, né? A implementação ainda está acontecendo, mas a gente já tinha relatos muito legais, assim, dos gestores, de como aquilo realmente estava apoiando eles no processo de priorização e de olhar para aquilo que era mais necessário naquele momento, entender o contexto deles e, né, seguir rumo aí a essa qualificação. Então, a gente tinha grandes desafios de frequência escolar, e aí, a partir dessa análise do diagnóstico, isso foi possível, né, de ficar muito nítido para eles e começar a gerar essa necessidade de ação. E aí, claro, buscar repertório, boas práticas do que fazer para efetivamente, né, conseguir melhorar essa questão da infrequência. Era um segundo passo, mas eu acho que em resumo, assim, era um programa que, para mim, ficou bem marcado, assim, o impacto, e para além da gente, né? Isso tem uma perspectiva de sustentabilidade, porque os gestores são formados, depois eles não precisam mais da gente. Eles conseguem andar ali, né, por eles mesmos, e isso é muito legal. Acho que a sustentabilidade é um ponto muito importante quando a gente fala em terceiro setor também. Você trouxe essa... Já até comentou rápido, assim, já de desafio, mas ainda nesse ponto eu fico pensando o quanto que é interessante até ser replicável isso, né? Então, se você consegue introduzir essa metodologia, eu estava te ouvindo aqui super interessado porque faz muito sentido, porque hoje a gente fala muito de dados, né? Então, a gente tem aí leis e profundamente a LGPD trazendo essa defesa de dados e como que a gente está lidando com dados o tempo todo. E o assunto muito recente é esse. E como que muitas vezes a gente não trabalha os dados que a gente coleta, né? Então, a gente tem muitos dados aí que são importantes, que se forem trabalhados, e aí, de novo, por falta de talvez, né, pessoas qualificadas ali, ou então de técnica, a gente não consiga olhar para esses dados e trazer insights, como a gente diz aqui na publicidade, né? A gente não consegue trazer esses resultados que são super impactantes, né? Eu fico pensando na minha época de escola, o quanto que teria sido importante isso, enxergar, né, qual que é a dificuldade, qual que está acertando, porque é isso que você falou. Muitas vezes, acho que, e eu não sou professor ainda, mas como que eles devem sentir esse dia a dia deles, e aí talvez eles mesmos recalcularem a rota, mas se algo muito mais no feeling ali do que, de fato, uma técnica, uma prática que possa ser, né, compartilhada. Então, eu ouvi com bastante interesse, assim, eu fiquei com vontade de que isso fosse implementado em mais lugares, né, que fosse compartilhado. E aí, falando sobre desafios, quando a gente vai olhar para esses desafios assim, trabalhando diretamente com secretarias de educação, dá para ranquear, por exemplo, o que é mais difícil, o que é mais fácil, o que dá para... o que de repente é comum ou não tão difícil de mexer? Desafios são muitos, né? Acho que a minha passagem na Secretaria de Educação de Porto Alegre foram quase 3 anos e meio, e eu sempre lembro, assim, quando eu entrei lá, aquela pessoa com o olho brilhando, né? Trabalhar com educação, propósito, era o que eu queria, cheia de sonhos, vou salvar o mundo. Então, assim, entra com todo o gás. E aí, aos poucos, tu vai vendo, né, todas as barreiras que tem. E, claro, aquilo vai desenvolvendo resiliência e vai nos apoiando a buscar caminhos, soluções, né? Mas tem muitos desafios. Eu acho que, assim, não sei se eu vou conseguir ranquear eles, mas eu vou botar em paralelo ali, paralelo. Acho que é melhor.
fica difícil mesmo balançar o que é mais desafiador. Mas eu acho que um primeiro elemento que eu comentei lá no início do papel da secretaria é a amplitude de atuação que uma secretaria de educação tem e que muitas vezes quem não está lá, né, não tem experiência, não tem a menor noção de quanta coisa está envolvida no dia a dia. Então, mesmo que tu trabalhe com uma área específica, por exemplo, eu comecei no setor pedagógico, então era mais olhar mesmo para os projetos e parcerias pedagógicas, de formação, de avaliação, de currículo, de tempo integral, mas acaba que tu tem uma troca com os outros setores muito grandes, porque as coisas estão conectadas, então tu vai começando a entender toda a dimensão, então tem a parte jurídica, que aí tem os contratos, os termos que tem com as organizações parceiras, aí tem a questão da infraestrutura, que a gente quase não tinha, né, engenheiro, para poder fazer a questão, né, de ir lá nas escolas, aí entra a questão agora tecnológica, que está super também aí, né, em voga, né, por tudo que está acontecendo, todas as transformações, e como que a gente consegue também adequar a escola para isso, e aí tudo esbarrava na questão da infraestrutura da escola, que não tinha condição de ter equipamentos tecnológicos pela questão da eletricidade. Então, são detalhes que tu vai entrando que tu nem pensa. E aí a alimentação escolar, também tem equipe de nutricionista focada em elaborar o cardápio do dia a dia dos estudantes, tem a parte de logística de compra de todos esses insumos, a formação das cozinheiras, das nutricionistas que estão na escola, o transporte escolar também tem que, como é que a gente vai ofertar e garantir que os estudantes tenham acesso para chegar na escola, se eles não estão próximos, né, que às vezes tem estudantes que não estão próximos da escola, eles têm que ter o transporte, aí a parte de pedagógica mesmo, formação de professores, contratação, aí tem licença, saúde mental agora que está também explodindo, emergência climática no Rio Grande do Sul, a gente também tem mais agora essa questão. Então, assim, tudo que vai surgindo. A própria questão da equidade, que é muito forte e muito desafiadora, porque a gente está falando de uma escala gigante de estudantes, que a gente precisa muito usar os dados e evidências para ver que escolas são mais prioritárias que outras e como que a gente vai conseguir efetivamente priorizar aquelas escolas para que elas, né, reduzam as suas desigualdades. Aí tem a questão da mídia. A mídia também tem um papel muito importante, porque às vezes eles não estão apoiando a secretaria, eles estão trazendo notícias que não são as mais fidedignas e aquilo te toma um tempo internamente para se defender, em vez de estar efetivamente trabalhando naquilo que vai te trazer melhores resultados. Assim, é muita coisa envolvida, e no dia a dia isso é uma loucura. Uma loucura boa, eu gostava, mas assim, é muito desafiador. Então, acho que resumindo, o primeiro ranking é essa amplitude de demandas que existem e que todas são necessárias, né? E aí, acho que para além disso, tem as questões políticas também, que acho que é um ponto importante de salientar, porque é uma parte relevante, e aí tanto internamente, com às vezes, né, pessoas que são colocadas ali na secretaria, mas que não têm as melhores das intenções, ou os outros políticos, como vereadores, deputados, que também têm seus interesses, seus projetos pessoais, e aí acabam demandando, às vezes, respostas ou criando notícias que não são as mais fidedignas. Então, o tempo e a energia que te toma para estar trabalhando naquilo que não gera o valor, que é a educação em si, é muito desafiador, né? E aí, acho que o último ponto que eu traria é de capacidades internas, no sentido tanto em número de pessoas, quanto a própria preparação que as pessoas que estão na secretaria têm para atuar com aquelas demandas. E aí, acho que é um desafio no sentido, eu sempre saliento que não é que as pessoas não tenham condições de aprender, mas, em geral, a estrutura da secretaria ela é formada por professores, porque os professores estão na escola e eles vêm para a secretaria. E professor tem formação em licenciatura, não tem formação em gestão, em finanças, em contabilidade, em direito, e tu precisa de todas essas capacidades na secretaria, e eles não têm o preparo para isso, então muitas vezes eles vão parar na secretaria e eles vão tentando ali aos trancos e barrancos, como pode, para se desenvolver, mas é muito desafiador, porque, e assim, eu diria que 95% da composição das secretarias de educação são professores que chegaram ali e estão tentando desenvolver o trabalho. Mas, vão trazer a visão deles, né? Tipo, da dificuldade, mas não necessariamente, estrategicamente falando, esse é o caminho
mais correto assim de se seguir para desenvolver alguma coisa. Quando você fala de desenvolver projetos, você tem que seguir um passo a passo. E você estava falando, estava lembrando de como é que muitas vezes a gente não tem noção dessas dificuldades, parece meio invisível assim. Então eu lembro de uma, assim, não sei se é piada, se é não sei o termo correto, mas é a pessoa que fala: se eu voltasse no tempo, eu iria levar conhecimento, ia levar o telefone para poder mostrar tudo que a internet possibilita. E aí a pessoa volta e quando chega no passado, não tem internet no telefone, não tem onde carregar o telefone, não tem, sabe, tipo, beleza, você levou a ferramenta, mas tem muitas outras coisas que não foi ali pensada que seria uma dificuldade para aquilo ali. Então, exato. Esse e assim, acho que trazendo você, a gente dá para pensar dos dois lados, né? Então a gente agora mudando aqui o lado, indo lá para o lado das fundações, você vê que tem diferença em questão, por exemplo, em recurso, autonomia, ou tem muita burocracia dentro de uma fundação para poder fazer essa parceria? Legal. É um bom contraponto, assim. Acho que tem diferenças e tem semelhanças, né? Acho que nessa perspectiva de recursos assim, ó, de longe é uma grande diferença. Então eu senti bastante isso quando eu fui para o terceiro setor de recursos, né? Acho que não dá para dizer que é unanimidade, né? Depende, acho que muito do porte também da organização. Mas, em geral, eu acho que sim, tem, né, muitos recursos disponíveis, que às vezes na secretaria também tem, só que a diferença é o processo que a secretaria precisa passar para poder usar aquele recurso, que é muito mais burocrático do que o terceiro setor, em que tem o recurso e consegue usar com mais facilidade, né, mais agilidade do que a secretaria. Com relação à autonomia e burocracias em geral, acho que também o terceiro setor também tem, né? Porque tem os seus processos ali para que as coisas também aconteçam, né, de forma adequada, compliance, LGPD, então também tem uma série aí de procedimentos, de legislações que estão, né, que a organização precisa estar amparada. Então, não achei tão mais simples do que no governo. Acho que também tem seus desafios. E eu acho que, para além, assim, o que eu identifiquei muito de desafios do terceiro setor é que hoje tem muitas organizações do terceiro setor que atuam com educação. O que é bom, mas o que ao mesmo tempo pode ser um desafio, porque há sobreposição de atuação. Então, às vezes, tem várias organizações que estão fazendo a mesma coisa ou coisas muito parecidas. Então, fica muito pulverizado. Em vez da gente tentar fazer coalizões e fortalecer a atuação dessas organizações que têm frentes semelhantes, vai aumentando, e parece que ninguém está coordenando isso, e às vezes eu fico meio angustiada com isso, assim, sabe? Mas será, aqui pensando, fazendo um pouco do papel de diferente aqui de provocador, será que essas novas seria uma coisa meio regional, tipo, elas vão crescendo porque naquele local não chegou, por exemplo? Pode ser também. Acho que depende, né? Não dá para generalizar. Acho que tem. Só que simulando, que estou provocando só. Sim, eu acho que tem isso. E eu acho que também tem um elemento, por exemplo, tá? Como eu relatei antes, a quantidade de demandas que existem diversificadas dentro de uma secretaria também mostra que há uma necessidade de diversos apoios técnicos, digamos assim, né? Então, eu também acho que isso estimula, de certa forma, que as organizações do terceiro setor vão se estruturando, porque tem demanda, digamos assim, de atuação. Mas, em contrapartida, daqui a pouco tem uma secretaria de educação que está ali com 50 parcerias do terceiro setor. Como é que tu gerencia isso? Como é que tu garante que não tem sobreposição de atuação? Sobreposição no sentido porque assim, o que acontece na prática é quem trabalha na secretaria vai ficar sendo demandado por essas organizações do terceiro setor para pedir informação, para entender sobre o processo, para fazer entrevista, porque é o procedimento básico do terceiro setor para entender a realidade.
Então, tu imagina, o servidor público ali vai ter que repetir 15 vezes para diferentes organizações as mesmas coisas, enquanto ele está cheio de demanda. Então, só um caso bem simples para exemplificar. Sim. Então, essa sobreposição, que daqui a pouco não vai gerar algum impacto tão grande, mas vai estar demandando muito internamente. Então, o desafio acho que é nesse sentido. Eu acho que da gente conseguir ter uma coordenação maior para tanto unificar os esforços, que não é que as organizações não precisem existir, elas precisam, mas trabalhar de forma mais apoiada e aí até daqui a pouco aí se dividir, porque se a gente parar para pensar em município, tem mais de 5 mil municípios, que significa praticamente mais de 5 mil secretarias de educação municipais, mais as 27 secretarias estaduais. Então, assim, é muita coisa, não existe organização do terceiro setor que dê conta disso. Mas se a gente conseguir fazer essa coordenação por temáticas que seja, né? Pega aqui, por exemplo, equidade, letramento racial, a gente junta as organizações que estão focando nisso e se divide para tentar apoiar esse universo enorme que a gente tem. Então, é um pouco nesse sentido. E aí, internamente, na secretaria também, conseguir fazer essa coordenação de parcerias para reduzir sobreposições e conseguir ter impacto é um grande desafio que eu identifiquei, assim, pelo menos da minha experiência no terceiro setor. E acho que, para além disso, tem a questão, eu comentei um pouquinho rapidamente, de avaliação de impacto, acho que é um desafio também, porque é importante, querendo ou não, porque mesmo assim, vou falar assim, o terceiro setor tem que se vender, não no sentido que ele vai necessariamente receber recursos financeiros, mas para ele conseguir entrar numa secretaria de educação, ele tem que demonstrar o que valor que ele tem e como que ele vai contribuir. Então, essa avaliação de impacto seria nesse sentido de conseguir demonstrar, né, por meio dessas evidências, como que um programa, um projeto, uma iniciativa que a organização desenvolveu teve impacto. Então, acho que isso é um desafio, principalmente para organizações menores, né, conseguirem estruturar isso. E acho que o aspecto da sustentabilidade também. Acho que é um diferencial conseguir construir metodologias, instrumentos, etc., que depois que eles forem implementados, eles consigam se sustentar sem a necessidade da organização permanecer na secretaria. Porque acho que a ideia não é entrar lá e ficar para sempre. Entrar, fazer um apoio por um período de tempo, que aí vai variar, né, de qual vai ser o programa, mas a sustentabilidade também acho que é um desafio, né, de como que a gente consegue fazer com que isso seja perene depois que a gente sai de lá. Então, acho que são alguns desafios que a gente tem no terceiro setor. Eu estava realmente com essa pergunta aqui na cabeça. Eu falei, cara, quanto tempo deve ser assim? Porque a partir do momento que você tem uma parceria, como que simboliza essa chegada e também a saída? Porque se a gente está falando de medir o impacto, não dá para ser de um período curto para outro, porque o impacto vai ser bem baixo ou nem vai ser possível ser medido. E aí a parceria já fala, não, teve impacto reduzido, baixíssimo, não faz sentido eu ficar, mas não é uma coisa tão rápida e nem fácil de ser avaliada. E aí você acabou de trazer que a ideia é entrar, causar ali uma organização, trazer um desenvolvimento e, em seguida, deixar andar sozinho também, não ser só dependente, né? Achei interessante isso. E aí, quando a gente para pensar em futuro, já que estamos falando de futuro, como que você assim enxerga esse futuro das secretarias e fundações no Brasil? É uma pergunta difícil, assim, mas acho que olhando para as secretarias, né, tem tido um movimento que vem se fortalecendo cada vez mais ao longo dos anos aí, dessa perspectiva de colaboração, né? E aí colaboração é algo muito amplo, mas eu acho que no âmbito da educação pública, né, a gente tem falado bastante de regime de colaboração e do Sistema Nacional de Educação, que eles estão basicamente caminhando juntos, né? O Sistema Nacional de Educação seria uma espécie de SUS para a gente conseguir regulamentar, né, a atuação desses diferentes entes que fazem parte do ecossistema educacional, que hoje a gente tem legislações, mas que ainda assim não são tão explícitas dependendo do que é. Então, para exemplificar,
Educação infantil, a oferta é responsabilidade do município. Ensino médio, a responsabilidade é do Estado. E o ensino fundamental, que está entre os dois, tem a parte mais dos anos iniciais e dos anos finais, e isso é colaboração entre estados e municípios. E o fato disso não estar bem definido acaba tendo problemas na sua execução, porque às vezes um deixa para o outro e ninguém faz. Então, a regulamentação de deixar isso explícito de quem que é essa responsabilidade é um ponto. E, para além disso, o regime de colaboração é justamente para que os municípios estejam atuando muito próximos do Estado, né, do seu Estado, em termos de otimização de recursos. Então, a gente pode promover formações que tem só um esforço único que o Estado organiza, e depois todos os municípios que fazem parte dele podem usufruir daquela formação. Aspectos de gestão, metodologia, currículo. Então, tem uma série de coisas que, em vez de cada secretaria ter que desenvolver os esforços, né, muitas vezes com pouquíssimos recursos, as dos municípios menores, o regime de colaboração é justamente para potencializar isso, inclusive as próprias parcerias com o terceiro setor, que daqui a pouco, né, aquilo que está sendo implementado pode beneficiar os municípios também. Então, acho que eu vejo o regime de colaboração como uma grande tendência que vem acontecendo, mas acho que ainda falta bastante para a gente efetivamente dizer que ele acontece, né, por meio desse Sistema Nacional de Educação, que ainda não foi aprovado, mas que esperamos que seja aprovado em breve. E acho que uma outra tendência forte, que também para mim é um grande incômodo, é o fato da gente não olhar muito para a implementação das coisas. A gente fala muito, vamos desenhar uma política educacional, vamos avaliar uma política educacional, mas e a implementação de tudo isso? Tudo que está envolvido para a gente efetivamente implementar as condições de pessoas, de infra, políticas, ambientais agora. Então, assim, olhar para esse mundo de aspectos que são riscos e a gente tentar mitigar para poder implementar e dizer, não, funcionou, para mim também é uma grande tendência aí que deve vir. Então, olhar mais para os desafios da implementação e como que a gente efetivamente consegue implementar, e não só desenhar, ter as ideias, porque acho que ideias temos muitas, mas como efetivamente aquela ideia se transforma em algo factível e que produz resultados concretos. E aí acho que isso também está muito associado com a perspectiva de colaboração, que a secretaria não seja só um espaço em que as pessoas querem formular as coisas e depois jogar para a escola implementar, mas o contrário, a escola, com toda a potência que ela tem, de entender sua realidade local, ser protagonista nesse processo também de elaboração, porque quem vai implementar é ela, então não adianta deixar ela à parte do processo de desenho das políticas. Então, acho que das secretarias eu focaria muito, né, nisso, de futuro, de colaboração e esse olhar mais robusto para a implementação. E do terceiro setor, esse foco, né, de muitas... temos muitas organizações existentes, e a gente conseguir fazer, né, formar essas coalizões e potencializar as organizações que têm frentes de atuação semelhantes para que elas se aproximem e consigam se fortalecer e, consequentemente, chegar em mais secretarias de educação, né? Então, ter uma capilaridade maior por meio dessas coalizões, em vez de ficar muito pulverizado. Então, acho que o terceiro setor, para mim, o destaque seria essas coalizões e essa coordenação das múltiplas organizações que existem para a gente conseguir amplificar o impacto. Eu achei super interessante a tua análise de tendência, porque eu acho que essa é uma grande dor, né? E como você até trouxe falando sobre como que essa parte política é complicada, porque você vai ter sempre novos políticos tentando trazer o seu plano, o seu legado, e aí descontinuando planos anteriores. Então, falta muitas vezes essa continuidade, independente de quem está ali no comando, de quem está liderando, porque é isso. Então, às vezes você tem um plano que é bom, mas aí ele é descontinuado para tentar criar-se um novo, e aí falta essa parte de implementação.
Então, acho que eu gostei dessa parte, assim, me pegou bastante, porque é isso, acho que quando você coordenar e tiver uma união mais forte, resolve uma grande dor que é crônica, né? Não é nova, não é recente. Exato. E para quem pensa em atuar em secretaria de educação ou em fundações, temos conselhos também para poder dar aí um caminho das pedras, um norte? Vamos lá. Bom, quando eu comecei, né, no setor público, eu não tinha a menor ideia de como que fazia para entrar no setor público sem ser por concurso, né? Porque a gente escuta muito concurso, mas não era o que eu queria. Mas eu tinha muita vontade de trabalhar com gestão educacional depois da minha experiência como professora, né, no Ensina Brasil. E o meu caminho de entrada foi via network. Então, eu tinha um contato que trabalhava na secretaria, e aí, por meio dele, né, consegui entender um pouco mais, e ele me indicou para uma vaga. Mas hoje, isso foi lá em 2018, final de 18. Mas hoje eu vejo que isso está avançando muito, porque as vagas, né, de cargo em comissão, que são, né, essas para quem não é concursado, estão surgindo mais, com mais frequência. Acho que tem tido esse movimento de ter quadros, né, mais diversos no sentido de formação dentro das secretarias. Então, eu tenho visto mais movimentos. Então, uma sugestão é entrar nas redes sociais mesmo das secretarias. Então, tenho interesse de trabalhar na Secretaria de Educação de São Paulo, do estado, né, do Rio Grande do Sul. Então, vou lá olhar o LinkedIn, o Instagram, que eles têm ficado bem ativos e têm postado muitas vezes chamadas, né, para essas vagas, que ou são vagas diretas, ou também tem surgido bastante via edital da Unesco, da OEI. Então, também pode tentar buscar via esses sites, né, como consultor. Eles têm crescido muito esse movimento. Assim, nesses últimos anos, eu tenho visto bastante vaga nesse sentido. Então, sugiro via, né, Unesco, OEI, olhar os sites para ver se tem, né, vagas disponíveis. No próprio MEC tem bastante vaga disponível também, acho que muito pela questão do governo, né, atual, que está aí querendo qualificar. Então, eles têm feito um movimento forte nisso. E as redes sociais das secretarias também acho que pode ser um caminho para além dessa questão, né, do network. Então, se conhecer alguém, ou se puder buscar conhecer alguém que trabalha ou que trabalhou, para indicar, porque é muito... Normalmente, quando abre uma vaga, né, é legal, assim, alguém poder te indicar, porque aí eu acho que já... Claro que vai ter o processo seletivo de entrevista normal, mas tendo a indicação já ajuda. E para o terceiro setor, aí eu acho que é um pouco mais, não tranquilo, mas no sentido das vagas estarem aí, né, mais divulgadas, digamos assim, também nos próprios canais das organizações. Então, tem interesse, né, no Fundação tal, no Instituto tal, também ficar de olho nas redes sociais que volta e meia eles publicam. Acho que essa questão do networking também ajuda bastante, né, de tentar conhecer, conversar com alguém, participar de eventos que essas organizações também promovem. Pode ser um bom caminho. E acho que é isso, e desenvolvendo suas experiências, né, dentro da educação pública também, seja por onde for, mas que também ter essa trajetória aí depois, na hora do processo seletivo, pode ajudar bastante aí a se destacar com essas organizações. Para a gente aqui, acho que o papo foi bem rápido, apesar de já ter aqui um tempo corrido. Bom, te agradecer, Caroline, muito obrigado por compartilhar toda essa sabedoria, e sei que de forma muito resumida em muitos momentos, porque dá para falar bastante por muito tempo. Muito obrigado. Quer deixar um recado final para as pessoas, redes sociais, mais alguma coisa? Agradecer também, Lucas. Eu amo falar sobre educação, né? Antes até da gente começar, eu falei, podia ficar aqui 2, 3 horas. Acho que é uma coisa que realmente mexe comigo, e por todos os desafios inerentes, né, que tem. Acho que quando a gente fala, a gente também consegue organizar os pensamentos e tentar buscar novos caminhos. Então, para mim é sempre muito gratificante, né, poder falar. E acho que de recado, né, acho que assim, o mundo da educação, ele tem muitos desafios, né, e acho que sempre pessoas comprometidas e engajadas com a causa são muito bem-vindas, né, nesse mundo. Então, se quem está ouvindo aí tem interesse, tem uma sementinha plantada ali de vontade,
mesmo que não tenha experiência, se joga aí, né, para conseguir entrar nesse mundo que a gente está precisando aí de bastante gente engajada para a gente qualificar a nossa educação, ter menos desigualdades, né, também educacionais e, consequentemente, menos desigualdades sociais. Então, acho que esse aí é o meu grande recado. Redes sociais aí tem LinkedIn, Instagram, Caroline Dourado, fiquem à vontade também se quiserem mandar mensagens, dúvidas, conexões, estou super aberta aí à disposição. Eu já vou chamar lá, com certeza. Valeu, Caroline. Muito obrigado. Esse aqui foi o podcast Nossa Letra, do Instituto Letra Preta. Sigam nossas redes sociais e também da Caroline Dourado. Tchau. Tchau, tchau.